Como dissemos logo no começo do jornal, a gente vai recapitular um pouco como nós chegamos a essa situação. O voto no domingo na Câmara dos Deputados sobre a abertura do processo de impeachment, ele é o ponto alto até aqui de uma extraordinária sucessão de eventos. Vamos relembrar alguns dos mais significativos na edição de Fernando Rinco e Anderson Oliveira. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Ao aceitar esse pedido, Eduardo Cunha rompeu a paralisia da política brasileira, precipitando uma trajetória rumo ao desconhecido. Os partidos de oposição só trabalham com um único objetivo: fazer com que o Congresso pense, respire dia e noite o debate sobre o impeachment. Ao longo da história, os golpes não constroem a harmonia, não constroem a unidade, nem constrói a pacificação necessária para os países, os povos, as nações avançarem. Inúmeros deputados estão na porta da cabine sem deixar que outros possam votar. Olha aqui, ó. O que é isso? Eleita a chapa. A oposição estava comemorando um resultado ruim para o governo quando o jogo parou. Não há mais questões importantes que não sejam resolvidas por alguma instância da justiça. Eu acho que o cidadão brasileiro tem o direito de saber a postura de cada um dos seus representantes. Esse não é um procedimento interno. Somente se o Senado concordar com a decisão, o processo é instaurado e o presidente da República é afastado do cargo. Diante da crise política brasileira, a presidente Dilma Rousseff julgou necessário convocar a imprensa no Palácio do Planalto para dizer que não renuncia. Nós vamos derrotar o impeachment. Nós teremos 400 votos pelo impeachment contra 100 deles. Golpistas! Está eleita a comissão especial destinada a dar parecer sobre a denúncia contra a senhora presidente da República por crime de responsabilidade. Dia de imensa turbulência política, a presidente Dilma Rousseff tem 10 sessões da Câmara dos Deputados para se defender no processo de impeachment. Para acelerar a tramitação do impeachment, o presidente da Câmara dos Deputados fez pela primeira vez em muito tempo uma sessão ordinária numa sexta-feira. A lista de presença registra na casa o comparecimento de 51 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a sessão. Na prática, agora, cada sessão representa um dia a menos no prazo que a presidente Dilma tem para entregar a defesa dela. O que está em curso é um golpe contra a democracia. O processo de impeachment é previsto na Constituição e nas leis brasileiras. Não se trata de um golpe. Não! Vai ter golpe, vai ter luta! Vai ter justiça! O PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. Michel Temer, que posava de jurista, agora é golpista. Enquanto você é aliado, você é o melhor homem, o melhor partido do mundo. Depois, você passa a não prestar. Num quadro como esse que temos, ficar sem o PMDB pode ser trágico. Impeachment sem crime de responsabilidade é o quê? É golpe! Porque as pedaladas fiscais se constituíram num artifício, num expediente malicioso por via do qual foi escondido o déficit fiscal. Se não houver um atentado à Constituição, se não houver ato imputável ao presidente, se não for uma ação dolosa, se ela não for tipificada, a tentativa de impeachment é golpe de Estado, sim. Tais atos justificam a abertura do excepcional mecanismo do impeachment. A Comissão Especial do Impeachment recomendou à Câmara dos Deputados que vote pelo afastamento de Dilma Rousseff. Vamos ao segundo tempo, vamos virar o jogo. O processo de impeachment chegará com muita força ao plenário
da Câmara Federal. O que vocês acabaram de assistir foi um cronograma, como chegamos até aqui, pelas datas, seguiu-se o tempo. Nós separamos alguns fatos políticos, sobretudo, que na nossa interpretação ajudam a gente a entender como tudo isso se combina. Vamos começar por um da maior abrangência, que é a situação da economia. A economia em crise é até uma maneira diplomática de mostrar uma economia em frangalhos, que está, esses números são do ano passado, está pior ainda agora, que está na situação em que está de recessão, basicamente por erros crassos de política econômica. Outro fator que nos pareceu relevante para tentar entender o momento em que chegamos é a própria Lava Jato. Essa é a maior campanha anticorrupção da história do país, assim como a recessão é a maior da história do país, e a Lava Jato está destroçando o sistema político brasileiro, empurrando todos os partidos na frente dela, especialmente dois, o PT e o PMDB. Dentro desta situação já criada pela Lava Jato, um problema sério para o governo foi o fato do seu líder no Senado, o senador Delcídio do Amaral, resolver delatar e contar coisas sobre a chefe de Estado e sobre o ex-presidente Lula, o artífice desses 13 anos de governo do PT. E falando de Lula, este é outro fato relevante. Quando ele foi levado a depor coercitivamente, no dia seguinte a presidente pegou o avião, foi a São Bernardo do Campo para abraçá-lo e o trouxe literalmente para dentro do Palácio do Planalto. Do ponto de vista político, significa que ela puxou para mais perto dela todos os problemas envolvidos com Lula e com a Lava Jato. Agora, um dos fatores que nos parece essencial é a pressão e a presença de fortes demonstrações. Esta foi a maior demonstração política da história do Brasil. Fora Dilma, contra o Fica Dilma, ofereceu um contraste do ponto de vista político que não escapa aos olhos de ninguém. A capacidade de mobilização dos que querem o governo acabando contra a capacidade de mobilização muito menor dos que querem que o governo fique. Esses fatores, evidentemente, não são exaustivos. Se eles não explicam, pelo menos eles nos ajudam a entender como chegamos aonde chegamos.